Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta abençoada casa. Aqui é um hospital de almas e de espíritos. É uma casa abençoada porque ela está sempre à nossa disposição para que nós possamos recarregar as nossas energias, para o reequilíbrio físico e espiritual que nos mantém aptos a enfrentar e superar cada um dos desafios que nós nos propusemos a enfrentar, a superar nesta jornada, neste plano abençoado de provas e expiações, logo mais de regeneração. Que nesta noite possamos estar aqui, cada um de nós, de coração limpo e espírito purificado, mentalizando tudo aquilo que viemos buscar, fazendo um isolamento com tudo aquilo que atrapalha, que incomoda, que fique do lado de fora da casa, para que possamos nos concentrar naquilo que realmente interessa. Vamos mentalizar também os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos de jornada, aqueles que nos acompanham diuturnamente, mesmo aqueles que às vezes a gente tem alguma adversidade, mas vamos rogar a Deus que todos eles sejam abençoados e que nesta abençoada noite recebam tudo aquilo que esteja dentro de suas efetivas necessidades de seu merecimento. Hoje, vamos mentalizar aquele cordão branco de luz, de paz e de amor que começa a envolver essa casa, mentalizando e rogando a Deus que um cordão igualzinho a esse envolva os nossos lares, protegendo e amparando enquanto aqui estivermos, para que quando retornarmos aos nossos lares, limpos, equilibrados, prontos para dar continuidade às nossas jornadas, encontremos um lugar protegido, amparado e equilibrado com as pessoas que nos acompanham diuturnamente. E assim, como é de regra na casa, nós sempre ouvimos um pedacinho, um trechinho, um capítulo, um tema, um ensinamento propriamente dito desta abençoada obra, intitulada materialmente de Evangelho segundo o Espiritismo, mas que na verdade é um manual da vida, porque ele retrata a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus e o exemplo que ele nos deu para nos dar a certeza que cada um de nós é capaz de realizar tudo aquilo que ele fez e exemplificou entre nós. Hoje, nós vamos ouvir o irmão Rubem falar sobre um dos capítulos desta maravilhosa obra, para que possamos introspectar estes ensinamentos no nosso viver, podendo levar como alicerce para o enfrentamento dos desafios com os quais nos deparamos. Que assim seja. Bem-vindos todos. Essa casa, um hospital de almas, de espíritos. Atenção. O capítulo de estudo dessa semana, ou de palestra para a nossa harmonização, como nos falou o irmão Carlos, é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta as montanhas. Quero dizer para nós, todos aqui, inclusive esse que vos fala, que nós, todos os dias, nós superamos montanhas da nossa vida. Dificuldades, vencemos uma barreira, uma luta, um desafio, tiramos energias da onde talvez não tenha ainda. Exemplo disso são as pessoas que correm longas distâncias. Elas se superam em dado momento para alcançar o objetivo que elas desejam. Tiram forças acima das suas energias físicas, subindo e descendo montanhas. Mas não é dessas montanhas que nos fala o Evangelho. O Evangelho nos fala das montanhas morais. Sim. O nosso orgulho,
nosso medo, as mentiras, as faltas, nosso despreparo diante dos nossos irmãos, o egoísmo, o fanatismo. São essas as montanhas que atrasam a nossa caminhada nesse plano, visando os planos superiores. Por isso, Jesus nos trouxe essa mensagem para que a gente possa, aos poucos, devagar com certeza, transpormos essas montanhas morais que nos atravancam, nos atrasam o nosso progresso, a nossa caminhada. E o que é preciso para transpor montanhas? É preciso fé. E a fé, ela pode ser humana, pode ser divina, ela pode ser cega ou esclarecida, inata, porque ela já vem junto com nós, ou podemos adquiri-la também durante a nossa caminhada, nessa jornada em que nos encontramos. Pode ainda ser robusta e também vacilante. Depende de como nós infringimos velocidade, ou tenacidade, ou amor, ou etc. a ela. Ela pode ser ativa e também inoperante. Também depende de nós. Como quisermos crer e acreditar. Fé é a razão da nossa existência. Porque no momento que eu não tiver mais fé em coisa alguma ou em alguém, eu não tenho mais objetivos a alcançar. Provavelmente terei perdido as esperanças de alcançar algo, de conquistar, de evoluir, de crescer. É bem verdade que nós vivemos num mar de energias boas, negativas, e constantemente estamos interagindo nesse plano com todas elas. E isso tudo tem um resultado, que tanto pode ser benéfico ou maléfico. Mas é preciso, por isso, que a gente guarde a palavra que Jesus nos ensinou, fé, bem à frente da nossa testa, da nossa frente, vamos dizer assim. Porque eu preciso acreditar e crer em algo que está além de mim, algo superior a nós todos. E assim, com essa convicção, poder alcançar os mundos celestiais. Poder, neste plano em que nós vivemos hoje, já, agora, alcançar a felicidade, a paz, a harmonia, a união de nós todos, porque somos irmãos. E nós somos cobrados por Deus, porque Jesus nos pediu para que nós tivéssemos amor ao próximo. Assim como o irmão abriu o trabalho, amor ao nosso inimigo, pelo menos o perdão às suas faltas, se não pudermos amá-lo. E a fé sendo sincera, verdadeira, é sempre calma, serena. Ela nos transmite paz, tranquilidade, para que tenhamos o objetivo bem concreto em nossa mente, para podermos alcançá-lo e que seja possível para nós na nossa vida. A paciência, por sua vez, que sabe esperar, está apoiada na inteligência, na compreensão das coisas.
Porque não basta eu querer e querer algo que não está ao meu alcance ou não é para mim ainda. Então, eu posso querer, eu devo querer aquilo que eu tenho necessidade e merecimento. Muitas vezes, nós queremos algo que está acima de nós, do nosso limite, da nossa necessidade. E Deus nos dá, conforme nós tivermos necessidade e merecimento. Isso deve ficar bem claro para todos. Se eu não tenho merecimento, não tiver merecimento de ter um carro novo, uma casa nova, eu devo me resignar e continuar com aquela que eu tenho, que Deus já me permitiu. Assim também é a nossa vida, a nossa caminhada. Poderia lembrar da nossa saúde, momentos tristes, alegres, perda de entes queridos, familiares. Tudo isso faz parte da nossa vida. Se viemos a esse mundo, é porque temos que passar por alguns momentos, por algumas situações, porque é necessário para o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. E ainda, a verdadeira fé é humilde, em razão daquilo que eu acabei de falar. Ela se alia à humildade, que também Jesus Cristo nos ensinou, que devemos ser humildes, pedindo tão somente aquilo que precisamos, que temos necessidade plena. Reitero que através da fé, uma fé robusta, uma fé sincera, uma fé humilde, nós alcançaremos fenômenos de cura, outros de qualquer natureza. Uso uma frase durante os acolhimentos fraternos, quando eu digo à pessoa que o dia de amanhã eu posso fazer a partir de hoje, a partir dessa noite. Se ao deitar a cabeça no travesseiro, eu fizer a minha oração e pedir a Deus que amanhã eu alcance esse ou aquele objetivo, provavelmente, se for um pedido sincero, amanhã, de alguma forma, Ele vai me entregar o meu objetivo. De alguma forma, digo, porque pode ser através de uma pessoa, um amigo, um colega, um irmão, um familiar, pode ser um efeito físico, pode acontecer alguma coisa boa. Então, basta ter fé, acreditar, crer, porque Deus está por nós, porque Ele é Pai de nós todos. E nós, seus filhos, temos o dever, sim, é um dever pedir. Apesar que a gente sabe que Deus sabe das nossas necessidades, enfim, mas se eu não pedir, Ele vai dizer, pode pensar e dizer, meu filho vai resolver as coisas por si. Por isso, a oração é tão importante, porque eu devo pedir e agradecer. Pedir e agradecer sempre. Qualquer bênção recebida. E para deixar isso mais claro, no capítulo 19, o poder da fé diz o seguinte: e depois que veio para estar onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai na água e muitas vezes no fogo. E tenho apresentado aos seus discípulos,
e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vós heis de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora o moço ficou curado. Então lhe disseram os discípulos: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para ali, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Está em Mateus capítulos 17, versículos 14 a 19. Então não foi a doutrina espírita que disse, foi Jesus Cristo que disse que nós devemos ter fé, acreditar, confiar sempre. Irmãos, que possamos buscar lá no fundo da nossa alma, nossa essência, força, determinação, para removermos as montanhas da nossa vida. Que assim seja. Depois desta maravilhosa explanação e abordagem que o irmão Rubem fez sobre o capítulo, que cada um de nós possa levar esses ensinamentos para viver. E neste momento, vamos novamente mentalizar aquele cordão branco de luz, de paz e de amor que começa a envolver esta casa. Junto dele, vamos mentalizar todas as falanges da espiritualidade superior, a começar por Ramatiz, mentor de nossa casa, que aqui se faz presente por seus representantes. Junto deles, os pretos velhos, os caboclos, o povo da mata, as equipes da vovó Maria Conga, da mestra Nada, de São Germán, Bezerra de Menezes, André Luiz, Chico Xavier, entre outros irmãos de luz, de paz e de amor que sempre acorrem a essa casa. A exemplo de Mahatma Gandhi, Buda, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, São Francisco de Assis, irmão querido, que sempre está participando dos trabalhos junto a nós. Que todos eles possam nos intuir e nos orientar para melhor servirmos. Vamos agora pedir a eles que inicialmente nos ajudem a montar os campos de proteção em volta desta casa. Correntes magnéticas e energéticas em volta desta casa, protegendo e amparando os trabalhos que seguirão. Correntes energéticas e magnéticas de frequência contrária em volta de cada uma das salas onde se realizarão os trabalhos, inclusive esta onde está sendo aberta a sessão de hoje, impedindo que qualquer interferência não condizente com os objetivos dos trabalhos e com os ensinamentos do irmão Jesus interfiram neles. Vamos pedir também que estas maravilhosas equipes nos ajudem a fortalecer a tela basal embaixo desta casa, com maior ênfase embaixo de cada uma das salas onde se realizarão os trabalhos, impedindo que qualquer interferência advinda do umbral interfira nos atendimentos. Entretanto, sem esquecer aqueles irmãos que lá se encontram, que cada um deles sejam localizados pelos médicos e socorristas da espiritualidade superior, e eles, por sua vez, granjeando no viver destes irmãos que lá se encontram, o medicamento, o bálsamo, o elixir, a fragrância, a essência, o néctar, o aroma, enfim, o elemento necessário ao seu reequilíbrio espiritual, para logo mais que possam galgar os patamares do avanço, da evolução espiritual, para logo mais poder estar junto a nós neste mundo de provas e expiações, ou quiçá no vindouro mundo de regeneração. E assim, todos nós aqui, vamos pedir mais uma vez a estas equipes que ministrem nas águas que foram trazidas a esta casa este elemento que reequilibra, que conforta,
que serve de medicamento a cada um dos irmãos que tomar dele. Pedimos também que ministrem nas roupas que eventualmente foram trazidas a esta casa este elemento que equilibra e que possam essas roupas ficar impregnadas. Pedimos a eles também que, assim com o auxílio das equipes dos médicos e socorristas da espiritualidade superior, direcionem a cada um dos irmãos que tem o nome na caixinha dos encarnados, que esses irmãos sejam localizados recebendo um passe espiritual, como forma de fortalecer o seu patamar energético espiritual, para que fiquem aptos a enfrentar e superar de maneira efetiva cada um dos obstáculos e desafios a que se propuseram nesta jornada. Os irmãos desencarnados que recebam este abençoado passe como forma de propiciar a eles a energia necessária para que ascendam junto das entidades de socorristas que se fazem presentes neste ambiente, aos patamares sutis, ascendendo aos patamares e à morada do nosso Pai, para receber tudo aquilo que lhes falta, para o pleno equilíbrio momentaneamente nos planos sutis, e logo mais, quem sabe, voltar a este plano ou a outros, pois na casa de nosso Pai existem várias moradas, para continuar a sua evolução, rumo aos patamares angelicais. E assim, com toda essa maravilhosa energia e egrégora que se forma nessa casa, vamos mentalizar aquela pirâmide de 4 pontas inferiores com a imagem de Jesus no topo da mesma, sobre esta casa, e esta pirâmide também sobre os nossos lares, e essa pirâmide repleta da luz da estrela de Aldebaran, das 7 cores do arco-íris, da força dos 4 elementos e da chama rubi como um maravilhoso campo de proteção sobre nós. E assim, com tudo protegido, equilibrado e pronto para dar abertura aos trabalhos, vamos invocar a presença constante em nosso viver do irmão Jesus, que sempre se faz presente onde 2 ou mais estiverem em seu nome, e assim ele o está neste momento. A abençoada Mãe Maria, que é nossa mãe, mãe de nosso irmão Jesus, e nos oferta a cada momento o seu colo materno de luz, de proteção, de amor, de sabedoria para o enfrentamento dos desafios do nosso viver. E junto a eles, os nossos mentores particulares, fiéis escudeiros que se propuseram a nos acompanhar nessa jornada e estão sempre à nossa disposição quando pedimos a eles, afastando o nosso livre-arbítrio e sendo a humildade de pedir, eles estão lá para nos auxiliar e nos mostrar o caminho correto a seguir. A porta estreita e não a porta larga, a luz no fim do túnel. Vamos pedindo que com todos eles, nessa presença, vamos rogar a Deus, humildemente, a permissão de dar por aberto os trabalhos da noite de hoje, através da abençoada prece que nos foi ensinada por Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja e assim será. Eu peço a todos que mantenham